Jogada, segundo tempo. André Almeida. Obrigado, Golden Boys. Estamos de volta, 6h44, na tela da TV Diário, na Verdinha FM 92.5 e também no nosso canal Jogada no YouTube. Samuel Conrado, meu amigo, minha potência. O que você traz mais pra gente sobre o time do Vozão, Samuca? A gente traz a avaliação do próprio técnico Léo Condé. A gente tava falando aqui sobre a situação do Vina, né? Um jogador que tinha expectativa, tinha torcedor mandando áudio aí, falando que nós ficamos falando do Vina, da expectativa, e sim, tinha expectativa, a torcida vinha criando isso, e o jogo não foi aquilo que o próprio técnico Léo Condé, e acho que até o Vina mesmo, não esperava, né? É o choque de realidade, um jogador que tá vindo da Arábia Saudita, tava jogando na segunda divisão do campeonato de lá, do Sauditão, e ele teve 3 semanas de preparação, praticamente um mês, até entrar em campo vestindo a camisa alvinegra. O técnico Léo Condé, antes da gente fazer as nossas perolações por aqui, vai falar com a gente sobre este momento, sendo uma opção e já projetando o Vozão com camisa 29. No primeiro momento ali, o Vina não conseguiria jogar um tempo inteiro, então a gente trouxe o Ailio para dentro, como a gente já fez em jogos anteriores, e colocou o Pedro Henrique pelo lado do campo. Depois o Vina já dentro daquilo que a gente já imaginava de ter condições de jogar uns 25, 30 minutos, aí a gente queria o Sobral com um pouco mais de força para que o Vina tivesse um pouco mais de liberdade ali próximo do Pedro Raul. Tá aí o Léo Condé avaliando e também destacando o Vina no jogo, né? Ele atuou em 27 minutos, teve ali uma finalização bloqueada no segundo tempo, e é um atleta, André, que fica aquela dúvida, né? O técnico Léo Condé vai poder contar com ele, seja pro meio de campo, seja pro ataque. Muita gente criticando também o Pedro Raul, apesar dele ser o artilheiro da equipe na temporada e também no Campeonato Brasileiro, mas são coisas que o Léo Condé vai ter que avaliar. Hoje teve treino de representação mais cedo no CT de Porangabuçu. O vovô vai ter atividade de hoje até sexta-feira, depois tem uma folguinha no final de semana, depois volta às atividades de segunda a sexta, já pensando na partida diante do Vasco, que é dia 14 de setembro, ou seja, muito tempo para poder fazer as avaliações, o comandante alvinegro, André. Pois é, eu tive a sensação, viu, Brenão, de que o Léo Condé, ele meio que colocou, não tô dizendo que ele fez isso, né, mas ele meio que colocou o Vina. E ficou muito claro por que o Léo Condé estava adotando tanta cautela para relacionar e para colocar o Vina em campo. Mas ele colocou e todo mundo viu, realmente aí ainda não tem condição. O cara tá numa outra rotação, o cara fisicamente ainda tá bem abaixo, sem a questão do ritmo, como a gente pontuou antes. Só vai adquirir com o tempo, mas já esperamos que pelo menos nesse período aí de data FIFA, de mais tempo de treinamento, ele volte numa outra condição, porque até hoje ele não é ainda aquele jogador que está na condição para ajudar o Ceará. Não é. Eu acho que ficou justificado porque que o Léo Condé demorou tanto a colocá-lo e talvez até pelo fato de ser um jogo em casa, diante do torcedor, para promover a estreia. A próxima partida daqui a 13 dias é fora contra o Vasco. Talvez pelo contexto, o Léo Condé quis dar esses primeiros minutos ao Vina, né? Para que ele pudesse ter esse contato, voltar a sentir como é o nível da Série A do brasileiro, a questão do ritmo, mas ficou evidente que, de fato, está muito aquém do que se espera de um cara do porte do Vina, né? Do tamanho do Vina, especialmente para o Ceará, pela identificação que ele tem, pela maneira como foi recepcionada a contratação dele por boa parte da torcida, fica evidente que o Vina ainda está bem atrás do que o Ceará precisa. E ele foi uma aposta para um setor onde o Ceará está precisando de jogadores que consigam se destacar, porque o Lucas Mugni, como a gente falou agora há pouco, diminuiu o seu desempenho, não vive o seu melhor momento. O Lourenço fez algumas boas partidas, mas eu ainda não entendo que o Lourenço é aquele cara de achar o passe, de distribuir a jogada. Você precisa de um cara que joga mais perto da grande área. E o Vina é esse jogador, sendo um meia muito mais ofensivo, com características mais ofensivas. Mas ele vindo como reforço e vindo como um cara para jogar naquele setor que está precisando de atletas, ele tem que estar numa condição melhor. E no jogo que a gente viu contra a equipe do Juventude, ficou evidente que o Vina precisa de mais tempo. Que bom que tem uns 13 dias pela frente. Acho que é mais tempo para ele trabalhar, para ele buscar melhorar a condição física dele e tentar, mesmo com os treinamentos, buscar esse ritmo que é necessário. Mas só com os jogos ele vai poder estar numa forma melhor. Só jogando ele vai poder evoluir, desenvolver um pouco mais. Agora, esse desenvolvimento ele vai ter que ser aos poucos e ele vai ter que ganhar minutos de acordo com o que ele está apresentando. Não dá para colocar o Vina de cara, começando partidas, não dá para achar que o Vina vai chegar e no próximo jogo ele vai ser um titular absoluto e vai jogar o tempo inteiro.
fica evidente que ele precisa de mais tempo, mas entrar com calma para ir ganhando ritmo, para de fato poder ajudar o Ceará. Do jeito que ele jogou contra o Juventude, ele não ajuda. Precisa ser um Vina numa melhor forma, numa melhor condição. Outro que entrou e não entrou bem, Samuca, foi o Pedro Henrique, né? Esse aí tá mal já faz um tempo, inclusive. E é um cara de confiança do técnico Léo Condé, porque ele tinha ali no banco de reservas, André, antes da entrada do Pedro Henrique, o Rodriguinho e também o Paulo Baia, além de outras peças que ele podia fazer variações. O Pedro Henrique é um cara que ele perdeu a titularidade pro Ailon nas últimas partidas. Teve um problema antes do jogo contra o Palmeiras, não chegou a viajar porque teve uma indisposição, segundo o Ceará Sporting Clube na época. Depois ficou de fora na partida seguinte, não teve nenhuma explicação para isso. E aí a gente tá vendo o Pedro Henrique voltando, mas ainda não sendo essa peça importante que já foi em alguma ocasião no ataque alvinegro. A última vez que o Pedro Henrique balançou as redes foi ali há 4 meses, quando estava enfrentando o São Paulo, quando o Vovô empatou dentro de casa em 1-1 aqui na Arena Castelão. Faz muito tempo e é um cara que vem sendo sempre relacionado pelo técnico Léo Condé, mesmo tendo outras opções no banco de reservas. 26 de abril de 2025 foi o último gol marcado pelo Pedro Henrique. São pouco mais de 4 meses, de fato, né? É muito tempo. E ele tá entrando mal demais. A bola parece que queima no pé do Pedro Henrique, errando tomada de decisão. Não é de agora, né? Erros técnicos, não é de agora, tá mal demais. Eu acho que vale, inclusive, um debate, a gente debater, em qual em qual posição na hierarquia o Pedro Henrique se encontra hoje. Porque, pô, ele não tá jogando nada. Não. Aí você tem Paulo Baia chegando, tem Rodriguinho chegando, o próprio Luca também. Você tem mais opções, mais alternativas. E tem que colocar esses caras pra jogar, pô. Porque o Pedro Henrique não tá dando. Daqui a pouco você vai ter o Fernandinho voltando do departamento médico também. Sabe? Eu acho que o Pedro Henrique, ele vai, assim, pelo menos no meu entendimento, tá? Não sei como é que o Léo Condé pensa, mas eu acho que o mais justo seria ele ir lá pro final da fila, porque ele continua ganhando oportunidades, ele continua em todos os jogos participando, seja começando, seja entrando na segunda etapa, e não tá demonstrando ser aquele Pedro Henrique que a gente conheceu lá no começo da temporada. No começo do ano ele foi importante. Pedro Henrique, no começo do ano, inclusive quando ele se lesionou, se lamentou bastante, porque ele estava encaixado. Mas desde que ele volta da lesão, ele não faz boas partidas. Tá muito apressado, muito afoito na frente do gol, tomando decisão errada demais. E, óbvio, a gente não sabe exatamente, pode ser um momento também pessoal dele que não esteja bem, mas o fato é que tá afetando o clube, porque quando ele tá entrando, ele não tá conseguindo entregar, e quando a bola chega nele, muitas vezes a jogada acaba por ali, mata uma jogada. Então, se é uma questão de fase, de momento, não pode estar entrando tanto assim, porque tem outros jogadores, como o André citou. O André citou 3 jogadores aqui. Então você tem que dar oportunidade a outras pessoas. Se ele não tá conseguindo render, não impede que ele volte em algumas partidas lá pra frente. Pode acontecer. Às vezes o jogador precisa desse tempo para se recuperar. Mas tem outros jogadores que pedem aí oportunidade, pedem um pouco de observação maior do Léo Condé para que ganhe mais minutos, e eu acho que o Pedro Henrique hoje não se justifica o tanto que ele está sendo utilizado pelo que ele está entregando. Até um exemplo dessa impaciência da torcida com ele, André e Breno, foi no finalzinho do jogo, quando o lance estava ali com a posse de bola do Juventude, o atleta vai ali para a linha de fundo, quase chegando na lateral, e o Pedro Henrique chega para fazer a marcação, né? O Ceará estava todo no ataque, o Pedro Henrique acaba de forma afobada, fazendo a falta e também gerando a indignação do Pedro Raul, que estava do outro lado, estava na minha frente na hora do jogo e ficou irritadíssimo, porque de fato o Ceará estava todo no ataque, já estava perdendo por 1-0 e foi um lance bobo ali. O time acabou perdendo ali a posse de bola e também perdendo a chance de pressionar ainda mais o time do Juventude. É muito erro, é erro de execução, erro de tomada de decisão, é muito problema. O Daviana tem